formei também, então, administração e comércio exterior, e posteriormente me deu a oportunidade de também, o que meu sonho era empreender. Então, eu pensei, poxa, o que que eu vou empreender? No que eu gostaria de empreender? E aí eu comecei a desenhar a revista, como que seria, as pessoas, as personalidades, como que seria o nome da Perfil, e aí surgiu, então, realmente a revista Perfil. E a gente está com passos agora, a meados de junho, julho, a gente transformar a revista internacional. Se você entrar no nosso portal, a gente já tem toda a migração para o espanhol, para o inglês e também para o alemão. Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão, e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E este Fala Carlão especial de sábado é ainda mais legal, porque a gente extrapola as fronteiras do nosso agro, traz sempre aqui um personagem que tem muito mais coisa para falar do que só a gente aqui do agro, e a gente da prateleira de cima. Hoje, o meu convidado... Pensa num caboclo top. Eu estou falando do Paulo Joel Vedana. Esse cara é empreendedor na veia, cara. Esse cara é um espetáculo. Ele é CEO e fundador dessa revista aqui, Perfil. Depois vocês vão ver aqui, nós vamos falar mais sobre esse tema. E o papo de hoje, você vai ver que vai extrapolar esse mundo do agro, mas tem tudo a ver com o agro, a começar pelo fato do Paulo ter nascido ali pertinho de Não Me Toque, lá no Rio Grande do Sul, onde eu estive outro dia e vocês acompanharam todos aí pela nossa programação. Paulo, obrigado pela sua presença aqui, pelo seu tempo, pela sua disposição de falar conosco, viu? Fala, Carlão, que prazer. Prazer enorme estar falando contigo, com a tua audiência, né? Incrível o teu trabalho, já conheço um pouquinho. Tivemos a oportunidade de estar estampando agora no Case Sucesso, na última edição da revista. Posteriormente a gente fala, né? É um grande prazer estar aqui sintonizado, conversando contigo nesse programa maravilhoso aí, que é o Fala, Carlão. Estamos à disposição aqui. Ô, Paulo, deixa eu te falar, vamos começar do começo aqui. Eu sempre falo que ninguém nasce presidente, CEO de nada, embora todo dia a gente fala com o CEO, com o presidente de companhia aqui. E eu queria saber de você. Eu estou imaginando que, como você nasceu já numa cidade próxima, aí no interior do Rio Grande do Sul, talvez você tenha algum tipo de ligação com a roça. Me conta um pouquinho como é que é a sua história, porque ninguém nasce pronto, todo mundo tem uma história boa para falar. Com certeza, com certeza. Então, contar um pouquinho da minha história, eu nasci na cidade de Tapejar, no Rio Grande do Sul, fica mais ao norte, né? Pertinho de Nome Toque, Passo Fundo, aí na região. É uma cidade com 24 mil habitantes, uma cidade muito voltada ao agronegócio, né? Por mais que seja uma cidade pequena, mas é uma cidade que tem muitas empresas que exportam, né? Inclusive algumas focadas no agronegócio. Então, foi lá que comecei a minha história. Eu venho numa família muito simples. Minha mãe era cozinheira, depois trabalhou como costureira. Meu pai auxiliar de serviços gerais. E a gente teve um episódio muito marcante, Carlão, no início da nossa história. Eu com 8 anos, a minha irmã mais velha com 13 e a minha outra irmã com 5, a gente ficou órfão de pai e mãe. Então, foi um momento muito marcante, né, que a gente teve já quando criança, né? Eu, aos 8 anos de idade, então, tivemos esse momento difícil, no qual a gente teve que, obviamente, superar para escalar um trabalho todo que a gente resolveu seguir uma missão, seguir um propósito e hoje chegar onde a gente chegou, graças, né, à resiliência, graças ao acreditar, à fé e principalmente a não ter medo e ter coragem para poder realizar as coisas, né? Então, foi um momento bem marcante, obviamente. A minha irmã mais velha hoje atua conosco na revista, minha outra irmã, hoje tem um trabalho diferenciado também, mas a gente sempre procurou crescer, buscar ter algo importante na vida, que é estudar, né? Eu, desde muito pequeno, comecei a estudar, né? Eu, aos 8 anos de idade, até tem uma foto que hoje está aqui na tela do meu computador. Aos 8 anos, Carlão, eu já estava na minha cidade vendendo picolés, sorvetes, né? Na época podia, né? Então, 8 a 10 anos eu fiz esse trabalho porque eu já precisava ter uma remuneração para poder ajudar minhas irmãs em casa, porque, como te contei, tivemos essa infelicidade, né? Mas a vida sabe que nos traz aí. Então, foi um Como é momento bem que marcante. vocês foram, imagino que com 8 anos de idade, com 10 anos, vocês devem ter sido, vamos dizer assim, criados com uma tia, com um parente. Como é que é? Me conta isso? Então, veja só, antes da minha mãe falecer, ela deixou uma mensagem com uma vizinha nossa, né, que era a vizinha de Aham. casa lá.
enfim, ela já estava um momento bem delicado e deixou, você toma conta das minhas crianças, né? E foi essa mensagem que essa vizinha recebeu de cima, que a gente chama hoje de titia, né? Uhum. Então, ela nos deu o suporte que ela poderia dar também, vem de uma família simples, e ela deu, então, esse suporte, né? Porque imagina 3 crianças, né? Nós morávamos do lado, obviamente, e aí ela dava essa atenção, nos ajudava com algumas coisas também, e aí as pessoas foram também nos ajudando posteriormente, e as coisas foram tomando uma proporção legal, que graças a Deus a gente poder superar. Eu digo que a gente teve muitos momentos de adversidades, mas que a gente fez hoje, trazer para um mundo hoje totalmente voltado para o empreendedorismo, voltado para as coisas boas da vida, e aquela coisa que eu falo, a gente seguiu sempre no caminho certo, porque, você sabe, a gente poderia ter um viés totalmente diferenciado, tanto eu como as minhas irmãs também, né? O que eu falo, talvez é o que eu chamo de boas escolhas, né? Eu acho que, por mais difícil que seja a situação, a vida sempre apresenta para você opções de escolha, não é isso? Perfeitamente, muito bem colocado. Eu acredito sim que a gente tem que fazer as boas escolhas, e da época, desde isso há um bom tempo atrás, a gente fez as boas escolhas, né? Tivemos a oportunidade de estudar, mesmo que em uma escola pública, tive a oportunidade de fazer o ensino fundamental, depois ah, cursar o ensino médio também, né? Mas aí, quando eu tinha 15 anos, veja só, a gente está falando do mundo do agronegócio, muita da tua audiência hoje é focada no agro, eu comecei a trabalhar no supermercado, Carlão, aos Ah, 15 é? anos de idade. Eu comecei a trabalhar num açougue, né? Veja só, aprendi a fazer todos os cortes de carne, que você sabe que o Rio Grande do Sul é um estado Uhum. muito diferenciado na questão dos cortes de carne. Então, eu trabalhei 10 anos nesse açougue, supermercado, foi ali que eu comecei a me conectar com os empresários, conheci muitas pessoas, porque eu sempre tentava me aperfeiçoar ainda mais nos cortes e também na forma do atendimento. E isso foi que me deu o diferencial por ter a oportunidade de conhecer, na época, hoje a gente fala muito em networking, né? Então, Uhum. eu já estava criando a minha rede de contatos que serviria agora para esse outro momento que eu estou da minha vida. Então, foi muito gratificante poder ter trabalhado nesse supermercado, voltado ao agronegócio, voltado também pela carne, que é muito saborosa no Rio Grande do Sul, e eu tive essa oportunidade de estar junto aí com os empresários e estar fomentando esse negócio aí também. Maravilha, é interessantíssimo isso aí. Eu quero até contar uma passagem aqui, porque eu sempre gosto muito de mostrar os calos que eu tenho nas mãos, de fazer cerca. Um dos primeiros trabalhos que eu tive na época de colégio foi um emprego que eu ia aos sábados fazer entrega de compras. As pessoas no interior, elas iam no Olha só. supermercado, faziam suas compras e deixavam as caixas lá para o supermercado entregar. E um dos primeiros trabalhos que eu tinha era carregar a caixa no caminhão para poder entregar para essas pessoas. Então, é muito bacana. E eu queria até lembrar esse seu depoimento, lembrando que aqui teve já há algum tempo atrás, o Carlos Pellicer, e o Carlos Pellicer é o CEO global hoje da UPL, e o Carlos Pellicer contando um pouco da experiência, onde é que ele aprendeu a importância do cliente, e ele contando que o lugar onde ele teve vamos dizer assim, o master dele foi no bar em Ribeirão Olha Preto, aí. que o pai dele tinha. No bar que ele aprendeu a importância do que é realmente foco no cliente. Interessantíssimo esse seu depoimento, viu, Paulo? Fantástico, exatamente. Então foi aí que a gente foi. Meu sonho era fazer uma faculdade, né, Carlão? Uhum. E aí, só que eu não tinha condições, né? E aí o que acontecia? Eu trabalhava de segunda a domingo, no caso, né? Trabalhava direto. Era um trabalho braçal, né? Que tinha que ficar de pé. Eu lembro que na Uhum. época ainda o supermercado tinha 3 vãos, não tinha o elevador. E eu lembro que vocês bem me conhecem, que eu estava meia reis nas costas aqui, e aí subia aquelas escadas, né? Então foram momentos muito marcantes, mas que eu dizia, eu vou trabalhar, vou dar duro aqui, porque o meu sonho é fazer uma faculdade. Então, eu resolvi fazer um curso técnico, porque o dinheiro alcançava até ali, e aí me Uhum. formei em técnico de segurança do trabalho. Eu tinha que me deslocar para Passo Fundo todos os dias, né? De Itapejara a Passo Fundo era 1 hora de ônibus,
então a gente fazia toda essa escala todo dia, de segunda a sexta. Era bem puxado, porque eu saía do meu trabalho às 18 horas, 18h20 eu tinha que pegar o ônibus, então eu optava para tomar um banho, obviamente para comer, então eu tinha que optar para tomar um banho, é claro, né? Porque saía do açougue, e aí depois eu ia pegar o ônibus para ir até a faculdade, onde eu ia fazer esse curso técnico. Então, foi 3 anos que valeu a pena, consegui me formar em técnico de segurança do trabalho, e depois me deu a oportunidade para fazer uma faculdade de administração e comércio exterior. Aí eu trabalhava de segunda a sexta no açougue. Nos domingos, eu comecei a fazer um extra, e aí eu ia na casa desses CEOs, os presidentes das empresas, onde eles me convidaram, me davam a chave da casa deles. Ó, Paulo, quero que você organize um churrasco ali, eu estou recebendo 20 convidados, e o Paulo fazia esse extra aí para poder também ganhar um extra aí para poder estar ajudando também nas finanças em casa, e obviamente para realizar meu sonho, que era fazer uma faculdade. Que espetáculo, hein, rapaz? Agora, vem cá, o açougue, é, quando é que o açougue ficou no retrovisor da sua vida aí? Como é que foi essa passagem? Então, aí eu, formado em técnico de segurança, comecei a trabalhar na mesma empresa que eu trabalhava, que era a Agro Daniele, uma empresa muito voltada no agronegócio, tem extração de óleo, frigoríficos, o supermercado e outros setores do agro também. E então, eles me deram a oportunidade de trabalhar como técnico de segurança do trabalho, aí eu me formei como um técnico, e depois aí eu fui fazer a minha faculdade, me formei também, então, em administração e comércio exterior, e posteriormente me deu a oportunidade de também, o que meu sonho era empreender. Então, eu pensei, poxa, o que que eu vou empreender? No que eu gostaria de empreender? Então, foi mais um momento que eu trabalhei mais uns 3 anos nessa empresa, nessa unidade, e posteriormente teve um jovem, 2 jovens que tinham uma revista na minha cidade, em Itapejara, ela existe ainda, e aí eram 2 sócios, acabaram os sócios não se entendendo mais no negócio, e aí surgiu a oportunidade de, vieram me oferecer metade da revista, na época era, isso 12 anos atrás, tinha que investir um valor, e também tinha a oportunidade, então, de fazer uma sociedade com esse menino aí. E, porém, eu disse, poxa, não gosto nem de ler um livro, por que que eu vou me interessar em poder ter uma revista, né? E, na época, obviamente, também eu não tinha dinheiro para investir, e eu não almejava ter isso. E uma coisa que aconteceu comigo, eu costumo orar, rezar, né? Fiz um rapport com Deus, e aí Deus falou comigo, poxa, Paulo, você tem um monte de pessoas extraordinárias que passaram na sua vida, você conheceu muitas pessoas lá no açougue, enfim, você é muito conhecido na cidade, quem sabe você pode colocar a sua revista. E foi assim que eu tive, então, esse rapport com Deus, a gente começou a conversar, e aí foi onde eu tive esse insight de poder estar desenhando a revista, né? Peguei um caderno, como eu tenho aqui hoje, e aí eu comecei a desenhar a revista, como que seria, as pessoas, as personalidades, como que seria o nome da Perfil, e aí surgiu, então, realmente a revista Perfil, no qual eu pensei, poxa, o dia que eu fizer a capa do nosso amigo Carlão, eu vou contar a história, mas não só a história dele, mas eu vou entrevistá-lo e eu vou querer saber como o Carlão chegou aonde ele chegou hoje. Então, esse é o viés, o grande propósito que eu queria e estava na época, né? Então, foi aí que surgiu a ideia de empreender e colocar o meu próprio negócio. Porém, eu não tinha dinheiro, não tinha boa vontade, tinha a fé, eu acreditar, né? Uma das minhas virtudes, eu nunca tive medo de nada, né? Então, a própria vida me ensinou, aprendi muito com a vida, então, resolvi empreender e colocar a revista que ela, em 2000 hoje, esse ano ela completa 10 anos, né? Então, 2011 a gente conseguiu fazer acontecer. Maravilha, gente. Olha só, falando em revista, deixa eu mostrar aqui de novo a revista Perfil. Eu tive como é que fala assim? Eu não mereço, mas eles fizeram uma reportagem aqui Merece, sobre sim. o nosso trabalho e eu fiquei muito lisonjeado com isso. A revista é uma qualidade impecável, enfim, só tem prateleira de cima. Aqui é prateleira de cima da economia, dos negócios, enfim, de vários setores. Paulo, você falou aí 2011, né, que você começou a revista. É isso mesmo, 2011? E exatamente, 2011. Eu quero até aproveitar e mostrar também aqui a revista Agro Revenda, Sensacional. que ela está no mercado esse ano, já é o 18º ano, mas nós, o Grupo Public, nós compramos essa revista, esse título, no ano de 2011. Então, Olha, que coincidência, hein? é uma bela coincidência aqui. E, vem cá, vamos falar desse projeto, como é que
como é que foram os primeiros anos, como é que foi o primeiro número, como é que foi, né, começar essa vida nova? Uma bela pergunta, Carlão. Então, eu comecei então na cidade de Itapejara. A primeira capa realmente foi o meu patrão da época, onde eu trabalhava no supermercado lá, né? Então, como ele é uma pessoa muito com viés importante no agronegócio, um grande empresário hoje, que a empresa também exporta, eu tive então a oportunidade de convidá-lo, né, para ser a capa da revista. Aí eu desenhei a revista, né? Sempre teria uma capa, uma personalidade que eu ia descrever então o perfil dele, e também fui juntando alguns amigos, parceiros que eu já tinha, advogado, pessoas mais para outros viés também, odontologia, enfim, vários colunistas que eu comecei a criar dentro da revista, e aí eles também estariam conosco aí, cada um deles ia investir um valor para a gente pagar o custo, obviamente, para poder também poder estar rodando a edição. Então, foi aí que eu consegui constituir a minha primeira edição. Então, foi muito difícil, como falei, não tinha dinheiro, não tinha como investir, mas aí, com a ajuda de parceiros, amigos, né? Obviamente que a gente recebeu muitos nãos, né? Porque é uma cidade pequena, muitas pessoas me falaram, poxa, mais um meio de comunicação aqui na cidade, e, enfim, isso são coisas que, às vezes, no desafio, mas a gente levou para o bom lado, do lado bom das coisas, e a gente conseguiu ter uma notoriedade bem importante. Então, comecei a construir a revista, fizemos ela um ano, são 12, a revista hoje ela tem a periodicidade de cada 45 dias, então no ano foram nove capas, e aí eu pensei, poxa, vai chegar um momento que Itapejara já não vou ter mais capas, eu não vou ter mais um fomento de pessoas para anunciar e também outros colunistas, e eu vou ter que me deslocar para um outro local para conhecer pessoas também, né? Então, foi isso que peguei um colchão inflável, não tenho vergonha de contar aqui, o meu colchão inflável, algumas coisinhas que eu tenho, até esse dia eu fiz um post no meu Instagram, onde a gente migrou para a cidade de Passo Fundo. Eu conhecia já algumas pessoas da cidade, migrei para Passo Fundo, a cidade maior, um polo maior, um polo do agronegócio, um polo voltado também para a medicina, também muito voltada para a educação também, e fui lá também, comecei a fazer network, conhecer pessoas, entrevistar algumas pessoas, e também para dar esse ar da revista um pouco mais regional também. Tá? Aí eu fiz acontecer também, novamente, morei 5 anos em Passo Fundo, e aí eu precisava dar mais um salto, Carlão. Então, como que faz? Também peguei meu colchãozinho inflável, a minha malinha, e fui morar para Porto Alegre, daí a capital do Rio Grande do Sul, né, todos conhecem, e fui lá que também já conheci algumas pessoas, e eu precisava organizar a revista de uma forma diferenciada, eu precisava trazer pessoas mais conhecidas no mundo dos negócios, né, ou seja, elas pessoas influentes, aonde que eu pudesse então trazê-las para a capa da revista. E foi ali que eu conheci os Fagundes, conheci Marta Medeiros, conheci Marcos Piangers, Fabrício Carpinejar, pessoas que são mais referências no Rio Grande do Sul, e aí eu fazia parceria de negócio com eles. Olha, eu vou te estampar na capa da revista, e se você me dá uma oportunidade, eu vou te ajudar a gente fazer mentorias, palestras, eventos, eu ajudo vocês a gente a desenvolver. Fazia uma parceria desde já, um ganha-ganha. E foi isso que as coisas começaram a fluir e acontecer. Então, em meados de 2013 para 2014, a gente já estava em Porto Alegre e desenvolvendo uma revista mais já do Rio Grande do Sul mesmo, estadual. Puta, então vamos lá. Tapejara ficou pequeno, depois Passo Fundo ficou pequeno, Porto Alegre ficou pequeno. Aí você resolveu falar assim, não, o Brasil, eu sou do tamanho do Brasil, não sou do tamanho do Rio Grande do Sul. Qual foi o next step aí? E aí depois eu tive um insight, veja só, eu estava num evento em Nova Prata, eu fui convidado por uma amiga, e na época, Nova Prata ia ter um evento com o Roberto Chiniachik, né? O Roberto Chiniachik é palestrante, escritor, né? Vários livros da editora Gente, Instituto Gente, e aí o pessoal me convidou para eu fazer a cobertura, a revista fazer a cobertura lá no evento, na palestra, eram 1.000 pessoas, e aí obviamente que eu ia entrevistar o Roberto, era a primeira pessoa de referência aí mais nacional, e aí eu ia fazer um convite a ele que se ele topasse ser a capa da minha revista, né?
Então, eu tive a oportunidade, a gente agendou com a assessora dele, antes da palestra, aí, uma hora antes, a gente tive a oportunidade de entrevistá-lo, e ele, mesma coisa, pediu para mim contar um pouquinho da minha história, como que é o Paulo, enfim, contei minha história como estou contando para vocês aqui, e ele, muito ágil, viu o meu espírito empreendedor, viu a forma que eu estava levando a muitos negócios. Imagina um jovem, né, ter essa coragem de sair lá do interior, isso não desmerecendo o interior, mas numa cidade muito distante, para poder escalar algo nesse sentido, né? Falando com pessoas que às vezes não é muito fácil falar com essas pessoas, né? E aí o Roberto, no outro dia, ele disse: Paulo, eu quero te convidar para ser meu sócio. Veja só, isso aconteceu, Carlão. Então, a gente fez a cobertura lá do evento e no outro dia ele me ligou: Paulo, gostaria de te convidar para ser o meu sócio, você vai, talvez a tua revista não vai dar certo, você larga a mão da revista e vem atuar comigo. E aí, como é que você faz daí? Né? Eu já tinha 1 ano e pouco de revista, 2 anos praticamente de revista, e aí eu pensei, né, respirei, eu pensei, não, eu tinha algo em mim que sempre me dizia que não é por acaso que eu estava seguindo a minha missão, esse meu propósito, e eu disse não para o Roberto Chiniachik. E o Roberto, na hora, ele ficou chateado, né? Porque nenhuma pessoa até... Imagine, Roberto Chiniachik tinha falado não para ele, né? Então, ele me convidou, me pagou uma passagem de um voo de Porto Alegre até São Paulo, e que eu fosse lá falar para toda a equipe dele porque que eu tinha dito não para o Roberto Chiniachik. Aí eu fui fazer uma palestra para o pessoal da equipe dele, eram umas 40 pessoas, e também falei com cada um, porque falei a todos eles que eu tinha uma missão, eu tinha um propósito de empreender e me tornar, quem sabe, uma revista que há alguns anos, uma referência para o Brasil. E foi isso que aconteceu, né? Então, naquela época eu disse não, hoje a gente respeita muito, o Roberto foi capo naquela época, ele estava comigo, ele desde aquela época, até hoje é nosso colunista, nosso parceiro de negócio, a gente já fomentou muitas coisas junto em parceria, e foi um momento decisivo, né? Você mesmo falou de decisões que a gente tem que tomar, que eu realmente disse não a ele, a gente continuou sendo amigos, parceiros, mas que eu tinha um sonho, que eu tinha essa meta aí de transformar a Perfil numa revista nacional. Porém, aí eu estava em Porto Alegre, aí eu precisava migrar para um outro estado. Então, eu escolhi Santa Catarina, Balneário Camboriú, no qual eu resido hoje faz 8 anos, e aí eu precisava colocar uma revista sul de Brasil, respeitando todos os outros estados, né? Eu vejo que Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a gente forma um grande país aqui, né? Respeitando, obviamente, todos os estados. Então, foi aqui que eu comecei a empreender, conhecer pessoas, só que eu precisava chegar na cidade com uma pessoa conhecida, né? Precisava trazer pessoas que realmente pudessem impactar. E foi aí que eu conheci o Augusto Cury, que todos aqui conhecem, né? Augusto Cury, um grande palestrante, um grande professor, e um cara incrível, né? Um dos, quem sabe, os mais lidos da década, né? Com todos os seus livros. E aí eu fiz uma parceria de negócio com ele, e aí trouxe ele para um evento aqui em Balneário Camboriú, a gente colocou 2.000 pessoas. Então, resumindo, a Perfil já teve uma entrada bem importante aqui na cidade, e veio pessoas de toda a grande região, e a gente teve essa ascensão de crescimento, e aí expandir a revista para todo o sul do Brasil. Então, aí a gente já tinha inúmeros assinantes, a revista já estava tendo um respaldo bem importante, e foi aí que eu fui apresentado pelo seu Valdir Binti, né? Ele que é sociólogo, palestrante, é um grande escritor, e é o pai da Gisele Binti, e ele me apresentou o Francisco Villa, né? Que é grande amigo de você, Carlão, e todo o pessoal que nos escuta aqui, mais voltado para o agronegócio. O Villa apareceu na minha vida, né, com um grande presente divino aí, e que hoje a gente tem a satisfação de caminhar com ele, e todo dia eu falo que tem uma aula de doutorado com essa pessoa. Então, foi assim que a gente migrou, e tivemos a oportunidade agora, há 3 anos atrás, abrir um escritório em São Paulo, e a gente está caminhando junto agora para outras etapas da Perfil nesse nosso ecossistema de comunicação e network que a gente fala que a gente conseguiu desenvolver. Pois é, que espetáculo, né, gente? Como eu sempre falo, eu gosto de falar aqui sempre, viu, Paulo, que se eu tivesse feito lá atrás uma reunião com Deus, lá para trás, lá no comecinho, e ele tivesse falado assim: Carlão, faz aí uma listinha dos caras que você quer que eu coloque na sua vida aí para você interagir, para você conhecer, para, sei lá, no futuro você pode até ter um programa de televisão, de repente, de entrevista, quem sabe? E se eu tivesse feito essa reunião com ele, eu sempre digo aqui o seguinte: eu jamais teria a ousadia de fazer uma lista
tão grande, nem 1% do que ele já me deu. Então, eu sou um super privilegiado, eu agradeço todos os dias. Amém, E amém. você faz parte disso, viu, Paulo? Fiquei muito feliz, você vê só, eu conheço o Vila já há bastante tempo e a gente, por intermédio dele, acabou se conhecendo e com certeza a gente ainda vai andar muito aí, fazer muitas coisas juntos aí. Parabéns. Eu queria que você me falasse um pouquinho do agro agora, do Vila, desse seu momento aí dos últimos anos. Então, a gente teve a oportunidade, então, de caminhar já com o Vila já esses 4 anos, né? E a gente resolveu colocar, né, dentro da revista páginas especiais do agronegócio, né? Por isso que o Carlão está aqui conosco nessa última edição. E aí a gente foi fomentando, e aí o Vila, como conhece muita gente, network incrível aí na relação com o agronegócio, com a pecuária, né? E a gente começou um trabalho muito interessante, que foi a questão do Prêmio Nobel da Paz, do nosso querido Alisson Palinelli, né? Então, a revista Perfil fez a primeira capa, trazendo o nosso Nobel da Paz. Então, o Vila nos ajudou, ele mesmo fez a entrevista com o Alisson Paulinelli, e a gente começou a conectar pessoas incríveis que hoje fazem parte do agronegócio. Então, nessas páginas que a gente traz hoje no agronegócio, trazemos entrevistas, trazemos cases de sucesso, pessoas que realmente fazem a diferença no agro hoje, em todos os setores, na questão fora, dentro da porteira, como a gente fala, né? E pessoas que eu tive a oportunidade de me conectar, e hoje, semana passada, eu estava lá na Fiesp, junto com o pessoal, fazendo aquela bela homenagem para a ministra Tereza Cristina, né, COSAG, que estava fazendo essa grande homenagem. Então, a gente estava junto com grandes amigos hoje que fortalecem o agronegócio. Estava a Tere, que é hoje presidente da Sociedade Rural, enfim, grandes pessoas, personalidades que eu tive a oportunidade de conhecer através do Vila, então também tendo a oportunidade de atravessar, conhecendo através do Carlão, né? Já faz um bom tempo que te acompanho também nas redes, nos teus programas, e te parabenizar pelo trabalho incrível, que também esse Fala Carlão a gente pode conhecer muitas pessoas, muitas histórias inspiradoras, não como só a minha, né? Mas muitas pessoas que realmente fizeram acontecer, porque contei a minha passagem, né? Então vejo desde toda uma trajetória que a gente construiu, e não só eu, mas muitas pessoas construíram hoje no agronegócio. Falando do Rio Grande do Sul, quantas pessoas que saíram lá do Rio Grande do Sul para explorar, então, e fazer um grande trabalho na agricultura e desbravar o Mato Grosso e outras áreas também, né? Então, todos nós temos as nossas histórias, temos um caminho a percorrer, e graças a Deus a gente sempre fez as coisas acontecer, e hoje temos a oportunidade de estar conhecendo muitas pessoas ligadas ao agronegócio, que eu acho fantástico, e é ele que, né, movimenta o mundo, os negócios, e estamos bem, graças a Deus, com o nosso agro aí. Olha, vocês que nos acompanham aqui no nosso programa, ele citou o Alisson Paulinelli, que esteve aqui sábado passado, nós estamos falando de um programa especial de sábado, e sábado passado foi ele. O Paulinelli esteve aqui. E aproveitando esse gancho aqui, viu, que você está me dando essa oportunidade, e falando com o Paulinelli, do alto aí dos seus 86 anos, o Paulinelli, se não me engano, e eu perguntei, ele me falou sobre assim, o que ele quer fazer aí, daqui para frente. Ele falou assim, Carlão, eu quero ficar cada vez mais conectado com essa juventude, né? E ele falou uma coisa importante, vocês que acompanharam esse programa sabem, da importância. E ele falou assim, olha só o que ele disse, ele falou assim, nós temos que estar focado no amor. O amor é que resolve tudo, né? O amor é que é importante. E aí, falando dessa questão do jovem, e aí, pegando esse gancho, eu queria que você me falasse um pouquinho, você já contou aí, resumidamente, toda a sua trajetória, mas eu queria agora olhar um pouquinho no para-brisa, né? A gente olhando no retrovisor, a gente tem aí essa história, mas olhando para o futuro agora, eu queria saber de você como é que está o seu planejamento, para onde que você está mirando e que futuro que você vê no Brasil e nos negócios de maneira geral. Então, tem toda a nossa caminhada, então, que a gente fez com a revista. Hoje nós criamos um ecossistema, eu falo de comunicação e network, né? Pessoas que hoje fazem parte do nosso ecossistema. A revista hoje não nós temos a revista impressa, nós temos um canal, um portal, um site muito diferenciado também. Temos um aplicativo, já 10 anos atrás, 8 anos atrás, a gente já criou esse movimento do aplicativo da revista, que é muito, muito bem acessado também. E a gente foi começando a deslocar parcerias
e negócios que a gente foi fortalecendo, então. A revista trabalha muito também com mentorias, através com o Vila também, a gente desenvolve trabalho de mentorias. Em 2019, antes da pandemia, a gente rodou o Brasil todo, desenvolvendo um trabalho no agronegócio, desenvolvendo outras cadeias também, junto com esse fomento que a revista hoje faz. O que é a Perfil hoje? A Perfil hoje é um ecossistema que eu falei para vocês, mas a gente traz uma revista totalmente diferenciada. É uma revista atemporal, isso é uma revista que não fica velha. Então, eu tive a oportunidade de 2014 fazer uma entrevista com a Ana Maria Braga, né? Todos aqui conhecem a Ana Maria Braga, né? Nós estávamos em setembro, outubro, eu queria fazer uma revista alusiva ao Outubro Rosa, então a gente se conectou e fez uma entrevista fantástica com a Ana Maria Braga. O que eu falo isso? Porque a gente foi conectando pessoas e a gente foi diferenciando a Perfil no sentido de trazer outras coisas, né? Outros produtos, outras conexões. Então, hoje, usando toda a nossa rede de contatos que a gente consegue desenvolver. Poxa, a gente pode falar com o Carlão, a gente pode desenvolver um evento, nós podemos desenvolver uma mentoria, nós podemos desenvolver uma feira, a gente pode desenvolver várias coisas hoje os contatos que a gente tem e com o expertise que a gente criou dentro do nosso ecossistema. Hoje a revista ela é composta por vários colunistas, né? Pessoas renomadas hoje a nível nacional. Vamos pegar o pessoal do agro aí, o Tejon é nosso parceiro, o Francisco Vila, né? A gente tem o Ricardo Amorim, os maiores economistas do Brasil, a gente tem a Luísa Trajano, já fomentou conosco aqui também, outras influências que hoje fazem parte, o Thiago Nigro, nós temos o Gustavo Cerbasi, que é a parte de finanças também, o Wendel Carvalho. Então, são figuras hoje que fazem parte do nosso ecossistema e que realmente, cada 45 dias, eles trazem um case, trazem um artigo muito específico, muito particular, com exclusividade para a família Perfil, para o nosso ecossistema. Então, por isso que a gente criou todo esse entrelaço e a gente está com passos agora, a meados de junho, julho, a gente transformar a revista internacional. Se você entrar no nosso portal, a gente já tem toda a migração para o espanhol, para o inglês e também para o alemão. Porque o alemão, porque o Francisco Vila é alemão, e é ele que está me ajudando a desenvolver todo esse trabalho. Claro que é o passo a passo, né? Nós precisamos fomentar muito aqui o Brasil, tem muitas coisas para a gente realizar aqui ainda, né? Então, a gente vai passo a passo, como fui desenvolvendo, né, cidade a cidade, onde foi migrando e fazendo as coisas acontecerem. Então, mas estamos com um olhar já no exterior, sim, e vamos cada vez mais fomentar aí para que as coisas aconteçam como vieram acontecendo, né? Maravilha, é isso aí, né, gente? E lembrando uma coisa que eu sempre gosto de falar, né? A gente pensa sempre a longo prazo, é muito legal esse negócio de pensar a longo prazo, né? Então, eu não gosto nem de perder tempo com conjuntura, então essas coisas que, o que está acontecendo hoje, se o dólar caiu, se subiu, isso aí para mim, eu nem olho, não perco um segundo do meu tempo com isso, mas é importante que a gente trabalhe, né? Porque o longo prazo a gente constrói hoje, né? No curto Com prazo, a certeza. gente só tem o hoje, né, Paulo? Com certeza, claro, a gente começa pequeno, mas sonha grande, né? Então, é isso que Uhum. eu sempre pensei no meu case de sucesso que a gente fala, né? De poder começar muito pequeno, passo a passo, né? Não dar o passo maior que a perna, como é um ditado que todo mundo fala, né? E então procurar outra coisa que a gente sempre procura é manter as raízes, né? Eu acho uma coisa muito importante e fundamental. Hoje, na minha cidade, Tapejara, ela não está abandonada. O meu CNPJ é lá do Rio Grande do Sul. Nós temos uma sala de redação, a minha irmã, que é a Ana Paula, e toda uma equipe, o qual eu quero agradecer a todos eles. O CEO, o fundador, não faz nada sozinho. Nós temos uma grande equipe, uma equipe atrás, é um time fantástico que ajuda a desenvolver todo esse ecossistema. Então, a gente mantém as raízes em Tapejara. É claro que a gente está fomentando em outros lugares também agora, mas é importante a gente manter a raiz, o olho na cidade, o nosso ninho, né? Como todo mundo fala, porque foi lá que a gente começou, foi lá que muita gente nos oportunizou, nos ajudou no começo, e a gente tem que agradecer muito isso, né? Se não fosse aquele momento, a gente não teria chegado onde a gente chegou. É claro que vieram muitos momentos, muitas circunstâncias, mas a gente sempre acreditou, sempre buscou fazer as coisas da melhor maneira possível, e hoje a gente, graças a Deus, chegou no momento de poder estar chegando, acessando pessoas
inacessíveis, a gente consegue hoje chegar nessas pessoas, conversar, porque eu tenho um portfólio para mostrar. Hoje tem pessoas que eu já tive a oportunidade de estar com eles, entrevistar, e o principal de todos, quem sabe, é o aprendizado que eu tenho com essas pessoas. O aprendizado que eu tive, por exemplo, com a tua matéria, Carlão, que também, né? A tua história também retratada aqui, e uma coisa que eu achei muito bacana, quero ler aqui para o nosso pessoal. Teve um olho que você escreveu para nós aqui. Você constrói ao longo prazo, no curto prazo. Um corpo sarado, você não consegue da noite para o dia. Um negócio também é exatamente assim. Então, foi uma citação bem bacana sua, né? Que aí reflete toda uma história tua aí também, que questão do teu peso, enfim, o pessoal já conhece a tua história, e isso é fundamental. Se a gente botar na nossa mente que a gente quer mudar, a gente quer fazer, a gente faz acontecer, né, Carlão? Ô, Paulo, deixa eu te falar, a gente podia ficar conversando aqui o resto do dia, da noite, enfim, aqui você é um cara que é muito comunicativo, uma pessoa Obrigado. Que é super fácil das pessoas. Eu imagino que as pessoas se apaixonam muito fácil por você. Você é um cara realmente Obrigado. que, enfim, tem uma história maravilhosa. Eu queria agradecer. Você sabe que eu vi você entrevistando, inclusive, nesse ecossistema. Você tem lá um programa de entrevista, você entrevista as pessoas lá. E eu vi você entrevistando a Luísa Trajano, que já esteve aqui também no Fala Carlão. E dentre tantos, você é um show de entrevistador também. Você é bom para responder, mas é bom para conversar também, viu? Para perguntar, viu, Paulo? Obrigado, Carlos. Imagina. Eu acho que a gente foi tudo ao longe da trajetória, né? Você também foi adquirindo a fala, a postura. Às vezes as pessoas estão à frente da câmera e aí se assustam, né? Então a gente foi perdendo esse medo e foi fazendo as coisas acontecer. E quando eu entrevistei tu à frente de grandes pessoas, grandes personalidades, são pessoas simples, únicas, né? Que começaram lá de baixo, começaram suas trajetórias também como a minha. Então a gente tem que se sentir muito à vontade porque são pessoas muito simples, né? Eu acho que nunca já foram mais de 120 capas que a gente já fez. E então todas as personalidades, pessoas, mesmo as pessoas da minha cidade lá também, isso não desmerecendo as pessoas que também foram capa, mas foi muito importante estar conversando com cada uma delas e saber, conhecer e sentir a história, a sua realidade, a sua vocação, as aptidões que ela tem para a vida. Então foi muito importante estar conhecendo essas pessoas e estar junto, claro, obviamente, com essas pessoas, personalidades, pessoas que realmente fazem a diferença, como Luísa Trajano, pessoas que hoje a gente tive a oportunidade de entrevistá-las, né? E aprender, obviamente, a gente aprende muito. Esse é o grande diferencial, que a gente tenha a oportunidade de viver com essas pessoas e conviver, né? Maravilha. É isso aí, gente. Eu tenho o privilégio, então, de dividir com vocês aqui nesse sabadão, nesse programa especial de sábado, a conversa aqui com o Paulo Joel Vedana, que é o fundador, o CEO aqui da revista Perfil, muito mais que uma revista, é um ecossistema. O homem já falou, aí tem site, tem aplicativo, enfim, o homem é uma fera, um empreendedor nato. Ô, Paulo, obrigado pela sua presença aqui. Foi uma honra muito grande te receber aqui. Uma delícia essa conversa nossa, viu? Eu quero te agradecer o espaço aí, Carlão. Muito obrigado mesmo. Mandar um grande abraço para todos os teus telespectadores, pessoas aí que acompanham o canal, né? E te parabenizar também pelo trabalho que você já vem fazendo. Conheço sua revista, conheço também o teu ecossistema aí, e é fantástico. E continua com essa pegada, continua aí com o Carlão saudável, e pode contar comigo sempre aí, o que precisar a gente está à disposição, e vamos juntos aí. Sempre fala, avante e vamos juntos. Maravilha, gente. Então é isso. Se você olha aqui sabadão, agora já está pertinho da hora do almoço. Muito obrigado pela sua audiência. Se você estiver vendo isso à noite também, enfim, a hora que você quiser. Olha, muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreve no canal aí, aperta o sininho para você receber as nossas notificações. Você, de repente, você já pensou se perder um vídeo igual esse, uma conversa igual essa com o Paulo? Não pode, gente, pelo amor de Deus. Então se inscreve aí no canal, aperta o sininho, enfim, deixa a sua mensagem, o seu like, mas principalmente você faz o seguinte, faz igual, eu tenho certeza que o Paulo, a turma toda lá da Perfil, vai compartilhar esse vídeo aí com todo mundo, Com né, Paulo? certeza.
Com certeza, vamos compartilhar, pessoal, vamos movimentar, coisas boas têm que ser passado para frente, né? O Fala Carlão também tem que crescer ainda mais como a perfil. Agradeço a oportunidade, gratidão pelo convite e vamos juntos. Grande abraço a todos. É isso aí, gente. Um forte abraço a todos vocês. A gente se vê amanhã, domingo cedinho, lá no Domingão do Carlão, no canal do Boi, e a partir de segunda-feira, no nosso programa diário. Um forte abraço a todos vocês. Valeu, fui!